Queridos irmãos, estudantes do curso de Mariologia do ISB, iniciemos a nossa aula, nosso terceiro encontro virtual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Boaventura, rogai por nós. Queridos então estudantes, nós vamos hoje estudar Maria nos Sinóticos. Não nos esqueçamos do que já temos falado. Antes de mais nada, peço desculpas, estou ainda um pouco convalescente de problemas respiratórios, estou gravando a minha aula aqui, sentado no sofá, com certa dificuldade, mas bem. Nós temos estudado primeiro a introdução da Mariologia, onde eu fiz perceber nas minhas narrações que é importante ligar o tema de Maria, Mãe de Jesus, Mãe de Cristo, com Maria, Mãe da Igreja, nossa Mãe. E vimos o nome de Maria, os títulos de Maria, mas assim de modo importante o significado de Maria, e um dos títulos mais importantes é Maria como Mãe da Igreja, como disse, não naquelas páginas aqui, e também deixei um tema, alguns temas para que a gente pudesse responder juntos, é isso que eu estou fazendo. E havíamos terminado a segunda aula, que Maria chamada somente lembrada por ser mulher. Em Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. E nós comentávamos então do ministério materno de Maria, ser mãe de Cristo, que é o Redentor da humanidade. E hoje nós vamos começar estudando, peço que vocês vendo aí roteiro de estudo, que eu disse não precisa entregar, você já tem um trabalho para ser entregue no final do mês, que está lá também no muro. Respondamos juntos, eu coloquei. Comente o sentido mariológico de Marcos 3, 31, 35 e Marcos 6, do 1 ao 3, está na página 45, 48. Desculpe, eu gosto de narrar, de falar, mas às vezes precisamos ler. Marcos diz assim o autor do manual, que como eu disse, você já tem acesso porque eu enviei por e-mail, porque o tamanho do arquivo não cabe no nosso moldo. O evangelista Marcos nos dá duas breves informações sobre a mãe de Jesus. Ambas têm um caráter ocasional e revestem-se de um aspecto negativo, ou ao menos restritivo, que surpreende a muitos. Então vamos ler Marcos 3, 31, 35. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão, que estava sentada ao redor dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha irmã. Nesse primeiro momento, nesse primeiro texto, comum aos evangelhos sinóticos, Jesus toma distância da família, que deseja arrancá-lo do seu ministério julgado perigoso.
o Mestre esclarece que sua verdadeira família são seus discípulos. Há na observação de Jesus aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Um elogio implícito a Maria, querendo ser simplesmente aquela que serve o Senhor, que faz a sua vontade. Tornou-se sua mãe. O segundo, Marcos 6, do 1 ao 3, diz: Depois ele partiu daí e foi para sua pátria, seguido de seus discípulos. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o ouviam e, tomados de admiração, diziam: "Donde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs?" E ficaram perplexos a seu respeito. Neste outro texto, os conterrâneos de Jesus não aceitam acreditar nele, justamente porque não é ninguém mais do que o carpinteiro, o filho de Maria. O conhecimento de Jesus segundo a carne ofusca o conhecimento segundo o Espírito. Durante muito tempo, esses dois textos não foram levados em conta na Mariologia, porque se pensava não poder, a partir deles, destacar a importância de Maria. Na verdade, tornam-se claros quando lidos juntamente com os demais textos do Novo Testamento, que nos revelam as características da maternidade de Maria. O evangelista apresenta Maria como uma mãe que está preocupada com o comportamento do filho, procura para alertá-lo, desejando que seja mais cuidadoso, não se expondo tanto à ira dos adversários. É uma preocupação demasiadamente humana, é verdade, mas também ela progrediu na fé. O evangelista Marcos apresenta outras situações que testemunham ter ela crescido na compreensão do ministério e do mistério de Jesus, sua presença no Calvário, por exemplo. Jesus quis ensinar aos que o seguiam que o parentesco com ele não é suficiente para alguém ser um verdadeiro discípulo seu. Também os parentes deveriam percorrer o caminho da fé e procurar fazer a vontade de Deus. Pertencem à verdadeira família de Jesus os que ficam com ele e o seguem. Foi a experiência que Maria fez. Gerou Jesus na carne, ouviu seus ensinamentos, guardou-os no coração e, fazendo a vontade de Deus, tornou-se verdadeiramente sua mãe. Está interessante como esse texto de Marcos, dois textos, são muito importantes, porque colocam Maria como aquela que, antes de ter gerado Jesus, como dizia Santo Agostinho, no seio, ela gerou no coração. Ponto 2, pergunta 2. Ao que se refere a Sagrada Escritura o termos adelphos? Vamos ler porque é importante? Página 47, né? No grego bíblico, o termo adelphos, irmão, corresponde ao vocábulo hebraico ha, que tanto pode designar irmão carnal quanto parente consanguíneo. Assim, a palavra adelphos, irmão, é usada também para designar um primo, um sobrinho, um tio ou qualquer parente. Em Gênesis 13:8, Abraão, a mudança de seu nome para Abraão se dará posteriormente. Diz a Ló: somos irmãos, mas pouco antes se lê que Ló era filho de Arão, irmão de Abraão. Portanto, Ló era sobrinho de Abraão e não irmão. Então, aqui está bem explicado que Jesus não tinha irmãos de sangue
Quando fala seus irmãos aqui em Marcos, está falando dos seus primos ou parentes do mesmo clã. Agora, terceira pergunta. Como descreve Mateus a função de Maria na origem de Cristo? Vamos lá na página 49, por favor, comigo. Diz assim: o evangelista Mateus descreveu a função de Maria na origem de Cristo, fazendo referência a uma profecia de Isaías 7,14, que já vimos na aula passada. Ele recorreu várias tradições referentes a Maria, por exemplo, a visita que fez a Jesus durante a sua pregação, episódio encontrado também em Marcos, e o comentário do Nazareno: não é Maria sua mãe? É importante destacar alguns dados novos que Mateus apresenta sobre Maria, ao dizer que Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. E o evangelista quer deixar claro que Jesus não tem pai humano, sua concepção no ventre de Maria não é obra de José, mas do Espírito Santo. Mas José é o esposo de Maria, Maria é a esposa de José. Jesus, porém, não é o filho de José. No capítulo 2, por 4 vezes, Mateus dirá que José tomou o menino e sua mãe, não se referindo a Jesus como filho de José. Jesus tem Deus por Pai. Outra passagem do Evangelho de Mateus que merece destaque especial é a que encontramos no capítulo 1, versículo 1, 22, 23, relativa à profecia de Isaías. Maria é a Virgem que concebeu virginalmente por obra do Espírito Santo, sem qualquer relacionamento carnal. Assim, o nome Manuel e a expressão Deus conosco, que no texto de Isaías tinham significados indeterminados, podendo até ser entendidos como referentes a alguém que tinha uma simples assistência divina. No Evangelho de Mateus, destacam a divindade do Messias. Então está aqui a função de Maria, é ser mãe de modo virginal de Jesus. Quarta pergunta: por que José é justo? Eu quero dedicar ainda um momento para falar de José durante o nosso curso, nesse tempo desse ano josefino. Temos na página 51, primeiramente, um texto de São Bernardino de Sena, que diz: José, um homem justo e pleno de fé, aceitou ser o pai legal de Jesus, para torná-lo herdeiro das promessas feitas a Davi. Mesmo não sendo o verdadeiro pai de Jesus, tornou-se pai pelo amor, pelo carinho e pela autoridade com que ele cuidou dele e o educou. Assim como a Santa Igreja tem um débito para com a Virgem Maria, porque por meio dela recebeu Cristo, deve também um especial reconhecimento e referência a José. E justo aqui, na página 52, tem uma explicação. Para a palavra de Deus, lá no início, justo é um homem de boa conduta, que procura descobrir e praticar a vontade de Deus. É alguém reto diante do Senhor, humilde e obediente, que observa integralmente os preceitos divinos, que conduz sua vida segundo a lei do Senhor. É piedoso, é irrepreensível, é amigo de Deus, é um homem bom e caridoso. Justo é aquele que aceita Deus como seu Senhor, isto é, como quem conduz sua vida, tem consciência da grandeza do Criador e das suas próprias limitações. O homem justo reconhece ser um privilégio, uma graça especial, um gesto de misericórdia da parte de Deus, poder amá-lo e dedicar-lhe a própria vida. Então, a palavra justo vem de Sedeque, que pode ser traduzido por justo, santo, e também, no seu sentido primeiro,
significa justo é aquele que ajusta a sua vida, adequa conforme a sua vida à vontade de Deus. E aqui temos, comente o Evangelho da Anunciação, Lucas 1, 26, 38. Vamos ver o que o nosso autor fala na página 54. Diz assim: tudo indica que Lucas tem ouvido de Maria ou de alguém, tenha tido contato com ela, aquilo que escreve a respeito da infância, os evangelhos da infância de Lucas. É o evangelista que faz o maior número de referências à mãe de Jesus. Dos 152 versículos do Novo Testamento referentes a ela, 89 estão no seu evangelho e 1 no Atos dos Apóstolos. Por 2 vezes, Lucas faz referência a acontecimentos marcantes que Maria meditava em seu coração. Lembra também suas alegres surpresas e suas preocupações momentâneas. Sobretudo, apresenta seus passos, sua oração e seu relacionamento com Deus. Faz ainda referência à sua fé, semelhante à nossa em relação à condição de obscuridade, mas sem as vacilações de Zacarias. E aí a pergunta é essa: o Evangelho de Anunciação. Temos aqui 2 pontos muito importantes. No Evangelho de Anunciação, composto por 3 partes, irrupção da Boa Nova, cheia de graça, esclarecimento a respeito da origem do Messias e de forma velada da sua origem divina, apresenta traços da fisionomia espiritual de Maria, o seu rosto, da sua grandeza interior. Sua humilde situação humana contrasta com a sua grandeza segundo a graça. Ela é uma mulher pobre, feita rica por Deus, cheia de graça. O texto da Anunciação deixa claro que Deus teve sobre Maria um olhar de benevolência, enriquecendo-a com suas graças, não em vista dela mesma, e muito menos por merecimentos que pudesse ter, mas por pura gratuidade, em vista da missão que lhe fora reservada. Tá certo? E aqui, na página 57, temos a 7ª pergunta, que eu errei aqui, já vou corrigir, não é página 50, página 57 vocês terão aí. Qual a diferença-chave entre a Mariologia de Mateus e Lucas? Vamos ver? Diz assim: os evangelistas Mateus e Lucas escolhem episódios bem diferentes entre si. Mateus, capítulo 1 e 2, fala do nascimento de Jesus, visita dos magos, fuga para o Egito e matança dos inocentes. Há uma abertura para o mundo. Os visitantes vêm do estrangeiro. A fuga de Jesus é para um país estrangeiro. Lucas, capítulo 1 e 2, que fala: anunciação, visitação, apresentação e reencontro no templo. Trata-se dos relacionamentos de Cristo com Israel e Jerusalém, com a lei e com o templo. Ambos escreveram para alimentar a espiritualidade de um ambiente judeu cristão. Nos 2 primeiros capítulos de Mateus e Lucas, encontramos os dados sobre a infância de Jesus, nascimento em Belém, infância em Nazaré, nome de Jesus dado pelo anjo, concepção virginal por obra do Espírito Santo. José não é o verdadeiro pai de Jesus, mas o anel genealógico que liga Jesus a Davi, uma vez que para os judeus a descendência não era tanto uma questão biológica, mas jurídica e moral. Daí a divergência entre as 2 genealogias de Cristo. Há uma diferença chave entre os 2 evangelistas. Peguem lá na página
59. Mateus apresenta a infância do ponto de vista de José, certo? Cabeça da Sagrada Família e testemunha do mistério do nascimento virginal. É ele que vemos agir, refletir e debater-se com Deus e com os homens. Maria está em segundo plano. Já em Lucas, ao contrário, coloca-se do ponto de vista de Maria. É a partir dela que encontra vários episódios da infância de Jesus. Maria é a mãe que guarda tudo em seu coração. E aqui temos um resumo. Então, gostaria, antes de mais nada, de lembrar convosco algumas coisas essenciais. Nós terminamos a síntese da aula de hoje. Como eu disse, estou procurando ser sintético e descritivo. Nem sempre tenho que ler alguma coisa. Então, para que vocês possam, já vou até mudar aqui, para vocês não se perderem aqui, tá bom? Eu me equivoquei a hora de pôr o número da última questão. Vou fazer agora e quero que vocês acompanhem o meu raciocínio aqui. Rapidinho. São como se hoje nós precisamos páginas, a última pergunta, 57 a 59. Olha o caminho que nós estamos fazendo, meus queridos. Nós estamos fazendo uma síntese como se faz na teologia fundamental, como nos ensina a teologia fundamental. A revelação se dá Sagrada Escritura, tradição, magistério. Nós estamos nos sinóticos. Vamos fazer na próxima aula a obra joanina, o Apocalipse, e depois vamos começar a ver a história da Mariologia, os padres, os dogmas, não é? Nesses momentos, nessas aulas de 20, 25 minutos, que eu respondo essas perguntas junto com vocês, é para que vocês tenham uma visão de conjunto. Para que eu tenho aulas que eu vou lendo tudo e comentando muito longas de outro instituto que ensino, que eu coloco à vossa disposição. Mas o importante agora é sintetizar, não é? Sintetizar é muito importante. E as aulas, essas breves aulas, são narrativas no sentido que querem sintetizar. Não se esqueçam da atividade que eu coloquei e busquei ser muito generoso, né? É uma atividade que vocês têm que entregar, tá aqui, no dia 30 de agosto. Né? Eu estou postando as aulas de modo bem adiantado, para que ninguém tenha tempo de estudar com tranquilidade. E só vou repetir, né, quais são as perguntas que está no guia de estudo 1. Você vai lá no guia de estudo do dia 9/8, e você tem as perguntas, né? Que são 4. Qual a relação de Maria com os cristãos? Está a página do livro onde você pode consultar. O que quer dizer que a Mariologia não é e jamais poderia ser uma reflexão isolada? O que nos explica a afirmação da Lumen Gentium? Aí tem o número da Lumen Gentium e no livro tem onde está também o que o autor diz, o que significa amar Nossa Senhora. Então está aqui tudo o que nós precisamos, tudo o que vocês precisam para responder. E não se esqueçam que essa pergunta vale 3 pontos e precisa aqui apenas que você seja preciso, claro e busque de todas as formas aprofundar. Né? Como a gente aprofunda de modo pessoal, você saberá como melhor estudar, mas eu quero que você aprenda para a vida, tá bom? Então vamos dizer assim: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
Bendito seja a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, ciao em italiano. Até a próxima. Paz e bem.